Eu quero falar um negócio pra vocês, porque é importante que contrapontos existam. Porque o Brasil, ele mudou muito da última década pra cá, e boa parte das autoridades públicas, da imprensa e dos observadores do comportamento social não enxergaram que o jogo virou, que a mesa mudou de lado, digamos assim. No mundo todo, movimentos conservadores existiram, só que aqui no Brasil, como nós temos uma realidade majoritariamente católica durante muito tempo, esse predomínio de comportamentos diferentes na política e nos costumes pareceu pra gente um pouco estranho. Mas não, é um comportamento da sociedade onde, digamos assim, a expansão de determinadas formas de hábito, elas são renováveis, elas são mutáveis, vamos dizer assim. O que não se pode é soterrar a possibilidade da convivência, certo? Do confronto ou, no mínimo, da variação que sempre existiu aqui nesse país, inclusive da geração do nosso povo, que a gente não entende isso, né? Talvez para um europeu seja mais fácil compreender essa noção de sectarismo, mas aqui é como? Todo mundo é junto e misturado, meu compadre. Vai escanear o sangue e você vai encontrar aí ancestral de tudo que é tipo. Enfim, o Brasil, ele precisa conviver com a sua natureza, que é amplamente diversa. E nesses últimos acontecimentos, a gente percebe que além do altíssimo nível de sandice que a gente tem acompanhado no noticiário, alguns pontos merecem uma explicação mais aprofundada. Eles não podem ser apenas atribuídos a uma nova forma de chegar às coisas ou então a um jeito diferente de administrar ou de se expressar. Por que eu tô falando isso? Porque 2 pontos básicos de uma sociedade expressam e exigem uma, absoluta inteligência. É a cultura e a educação. Porque as duas de fato lidam com o conhecimento de maneira direta. E são as possibilidades das pessoas mais pobres, das pessoas que não tiveram acesso a oportunidades de ascenderem à vida, ou então de entenderem melhor o seu mundo. Então, a cultura brasileira, ela sempre foi permeada pela inclusão, pela ousadia, pelo vanguardismo e também pela retratação do que existe, né, da sua história. Só que alguns elementos neste novo governo, este novo posicionamento que o Brasil, né, se enquadrou e que elegeu de maneira legítima, tem feito com que a gente se questionasse se realmente, de fato, a cultura é compreendida como é para a maioria das pessoas, dos leigos até aqueles que trabalham diretamente com esse tipo de arte, esse tipo de segmento, esse tipo de conhecimento. Eu acho que a cultura é interpretada por esses caras, de um jeito bem diferente, como aquela coisa antiga, carrancuda, do panfletário, daquela coisa que ensina, daquela coisa que doutrina, sendo que não é isso, bicho, é só mesmo uma necessidade nossa e uma indústria pujante e importante que gera dinheiro, A cultura brasileira, ela não é só um cartão postal, não é só uma coisa bonita de ser preservada, ela é uma fonte de renda inesgotável e riquíssima, respeitada pelo mundo todo e que a gente simplesmente, com perdão da palavra, caga e anda. O Brasil, ele tem cultura no seu DNA também no aspecto econômico e financeiro, é rentável, é importante e também compõe uma série de outras indústrias que merecem todo o respeito e sua relevância. Então, quando se coloca um cara que faz discurso nazista para colocar um programa, né, de financiamento público de cultura, a gente fica pensando, poxa, mas será que as referências são erradas? Será que é só burrice? Ou se é loucura, sandice mesmo, se é um negócio que foge, do nosso pensamento? Quando a gente vê o Ministério da Educação administrado por um sujeito que não consegue falar de impreciso, que troca S pelo Z, que troca SS por C, a gente fica pensando, mas será que realmente eles entendem o que é educação, o que é cultura, o que é o conhecimento? Ou é pra zoar mesmo? O conceito do anticristo, de se infiltrar pra poder destruir? É um questionamento que eu não faço de cunho político, mas sim, é uma questão de definição, de observação, de percepção. Até de gramática, talvez, para saber se eles realmente sabem o significado das palavras que eles utilizam ou de onde eles estão inseridos. Porque cultura e educação nada mais é do que o pilar da mentalidade de um povo. E simplesmente a gente está entregando para pessoas semi-analfabetas, pessoas que não têm, uma linearidade dos pensamentos e que não apresentam ter, no mínimo, um suporte, uma bagagem para estar em um cargo técnico, quanto mais por uma indicação administrativa numa situação de regência. Eu lembro que se foi prometido um super time, ministros capacitados que eram colocados por mérito. E o que eu vi foi um monte de maluco falando besteira que não sabem escrever direito ou nem utilizar o corretor do celular. Aquele maluco lá que fez o discurso nazista, peraí, gente, ele fez uma imitação ao Goebbels, que além de uma cópia barata e canalha, é um tipo de assinte a um dos maiores genocídios da humanidade.
E ele, sabe, ele negou isso como se fosse um maluco. E agora tá atribuindo em rede social que foi uma perseguição satanista que tirou ele lá da Secretaria de Cultura. Lembrando que o ministro Osmar Terra, que era do ministro da Cidadania, falou assim: olha, esse Roberto Alvim é um maluco, vou tirar ele do meu ministério. Ó, Bolsonaro, dá um jeito aí, vê o que tu faz aí. Eu vou colocar lá no Ministério do Turismo, porque lá não vai dar problema, tá ok? E aí transferiu, como se não tivesse importância nenhuma, uma das partes econômicas mais importantes e a forma de levar a expressão para os outros países. Vamos lembrar que o cinema americano ele foi financiado durante muito tempo pelo poder público, sabe pra quê? Pra divulgar a cultura dos Estados Unidos, pra colocar a supremacia americana, e deu certo. Parte, sabe, da forma com qual os Estados Unidos lida com a sua política externa vem do que a cultura disseminou ao longo, sabe, de vários anos da humanidade, ao longo de décadas, dos seus personagens, dos seus heróis, das pessoas que eram retratadas no cinema. Então a mídia ajudou muito isso. E não só a mídia, como a arte como um todo. E aqui parece que não tem essa mentalidade. Se eles querem imitar os americanos, eles começaram bem errado aí, desmantelando sabe, o jeito de produção cultural. E tem também outro ponto, que é o ponto do Enem, que foi muito bem explorado por parte da imprensa, que agora está atacando o presidente, que por meio de uma secretaria de comunicação muito duvidosa também, começou a distribuir verbas para outras emissoras. Isso até é positivo, mas de certa forma a maneira qual foi feita é bastante questionável. Então, o Ministério da Educação é, sabe, administrado primeiro por um colombiano que não entendia porcaria nenhuma de burocracia, de investimentos em pesquisa pública, e cortou muitos recursos, utilizou o pouco tempo que ele teve para poder desmantelar a forma com a qual a gente tinha suporte do governo federal para as universidades públicas, que são tão carentes de recursos e que não mereciam esse quase assassinato que nós tivemos ao longo do ano que se passou. Então, a realização do Enem, logo após que ela foi concluída, pelo ministro Weintraub, ela foi afirmada o seguinte: ó, o Enem foi o melhor de todos os tempos, foi a educação brasileira no seu auge, o melhor Enem do mundo. O melhor Enem do mundo foi aquele que diminuiu a nota de muitos, aumentou a nota de muitos por erros de gráfica. Você tem que ter muito cuidado se afirmar situações, sabe, de avaliação, situações de conhecimento público, informações oficiais. E hoje isso tudo é feito por live, é feito por vídeo de Facebook, de Instagram, e a maioria dos brasileiros que não tiveram acesso a isso, à sua timeline, ou que não tem acesso à internet dessa forma. Essa é a forma oficial de se colocar posicionamentos, e o tempo que foi utilizado para que as pessoas, os jovens, aqueles que estão esperando sua vida ser decidida, a vida ser decidida por aquela prova, por aquela avaliação do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio é a esperança, é a fonte de entrada, sabe, para uma profissão, para uma graduação, para a maioria absoluta dos brasileiros, ricos ou pobres. E isso foi feito de uma maneira tão desorganizada e desatenta que o ministro da Educação deu informações incorretas o tempo todo, inclusive afirmando que não haviam erros. A quantidade de pessoas que tiveram suas notas corrigidas cabia sim para o cancelamento. Não só para um cancelamento, mas como uma ação que deveria ser movida por parte das pessoas que tiveram sua nota alterada, como um transtorno proporcionado pelo governo federal de um exame que foi feito durante muitos anos com uma logística duvidosa, mas sem tamanhos erros afirmados repetidamente, feitos de maneira equivocada. Tá? E aqui também vai o balaio pra galera, né, que estava antes dos governos anteriores, que também proporcionaram situações bizarras da realização desse certame. E o Enem foi feito de maneira incorreta, e a forma com a qual eles lidaram com as informações oficiais é deplorável, deprimente, é vergonhosa e terrível. Portanto, a cultura e a educação, que deveriam ser pilares estruturais, ou até pastas desapercebidas de um país que precisa tanto de economia, que o país que precisa tanto, sabe, de reformas absolutas na área de segurança pública, em outros segmentos tão, sabe, claríssimos de necessidade, a gente está se atentando a tropeços, a caneladas que se repetiram o tempo todo e que foram prometidas somente para o começo. As caneladas estavam no projeto, estavam no pacote, mas a gente não pensava que fosse se repetir tanto. E, para finalizar, a entrada da Regina Duarte na Secretaria Nacional de Cultura me parece o que mais leve, superficial e desinteressante com relação a isso. Ela é uma artista e tomara que ela tenha sensibilidade para compreender os anseios daqueles que começaram. Porque ela, como teve 50 anos de contrato milionário com a Rede Globo de televisão, ela não teve a necessidade de trabalhar numa peça falida, de tirar do próprio bolso para financiar seus trabalhos. Então tomara que ela tenha essa sensibilidade, essa visão distanciada do que é fazer arte no Brasil, da dificuldade que seus colegas têm em todos os estados para poder fazer o que gostam, aquilo que tem talento, aquilo que é importante para retratar a nossa história. Então, que a Regina Duarte, ela de longe, distanciadamente, ela possa ter essa compaixão com seus companheiros um pouco mais, né, digamos assim, na margem
para que ela ajude ou pelo menos intermedie, pelo menos defenda, coisa que não tem sido feita ao longo do tempo. Então, de tamanhas bizarrices, eu acho que a entrada da Regina Duarte não representa de fato um problema, e sim, né, apenas um capítulo um pouco maluco deste rock santeiro que está o Brasil agora. Bam, 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 bateu meu coração. Foi mal se eu me estendi, tá? Esse aqui foi o tema de rock santeiro, na sua segunda versão. E que a Regina, nossa secretária de Cultura, que foi demitida ao vivo ainda agora no Jornal Nacional, por meio de nota, ela era viúva porcina. E o Lima Duarte falou, ó, agora o seu Zil Malta, ó, o seu Zil Malta é o Bolsonaro.